são 8h03. Olha, nós temos dado aqui alguns passos em relação à reforma tributária. Muito complexa, mas a gente está tentando fatiar ela devagarinho, assim, para a gente poder entender. Nós estamos usando aquele método chamado Jack o Estripador. Corta um pedacinho, né? E vai por partes. Muito bem. Um deles é o seguinte. É o chamado cashback. Para a gente entender o que significa isso na reforma tributária e como é que isso vai mexer com os supermercados e a cesta básica, Rodrigo Contuso Segurato, vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Supermercados, aqui conosco. Rodrigo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Tudo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com a Nova Brasil FM e com você. Rodrigo, o que significa exatamente essa proposta de cashback em produtos da cesta básica no supermercado? Essa proposta significa devolver para a população mais carente aquilo que não deveria ter sido cobrado de impostos que refletem nos preços. Essa é a proposta que o governo está propondo. Mas importante para entender, como você bem disse, fatiar em partes, Heródoto, um tema tão complexo, se me permite, eu gostaria de esclarecer uma questão aqui fundamental para encaixar o cashback. Pois não. O sistema tributário de qualquer país é o modelo de financiamento do Estado. Portanto, se o Estado é grande e ineficiente, nós vamos pagar muitos impostos. Porém, essa é uma perspectiva arrecadatória, né? A arrecadação é uma das perspectivas da reforma tributária, mas tem outras duas perspectivas tão importantes, que é o do desenvolvimento econômico e o social, o impacto social que a reforma pode causar. Nós estamos diante de uma reforma tributária de consumo. Isso significa que os impostos sobre consumo, o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS, estão unificados no IVA, no Imposto de Valor Agregado. Quem paga o Imposto de Valor Agregado é o consumidor, porque cada elo da cadeia, de acordo com aquilo que ele agrega de valor na cadeia, ele vai pagar X% de IVA. E no último elo da cadeia, que são, no caso da alimentação, e dos itens básicos essenciais à vida dos supermercados, que em 4 categorias abastecem a população brasileira em alimentos, bebidas, higiene e limpeza, que são as principais 4 categorias, esse imposto vai ser pago pelo consumidor. Portanto, quanto maior o IVA, mais imposto o consumidor vai pagar. E o que o governo quer fazer com o cashback? Parte do imposto que a população pagou, naqueles que são mais vulneráveis, o governo promete devolver aquele imposto que, na nossa opinião, não deveria ter sido cobrado. Nós acreditamos que, do ponto de vista de eficiência de política pública, de inclusão social, de combate à fome e de acesso à população aos itens essenciais, o cashback não deveria ser aplicado. É mais eficiente distribuir renda através de redução de preço da cesta básica nacional, cobrando menos imposto. Agora, Rodrigo, se mantiver, então, essa proposta do governo, os produtos da cesta básica poderão subir de preço nos supermercados? Sem dúvida nenhuma, poderão. E nós já fizemos algumas estimativas. Caso o governo vá com 27,5% de IVA, nós vamos ter o maior IVA do mundo, né? Isso significa redução do consumo e aumento dos preços na ponta. Porque quem paga o imposto é o consumidor. As empresas e os elos da cadeia recolhem os impostos. Então, isso pode significar menos acesso da população aos alimentos, aos itens essenciais, e com a promessa futura de que o governo devolveria parte dos impostos pagos dos mais necessitados sobre aquilo que ele pagou. Agora, a contradição está em a população não ter acesso aos produtos que já são isentos, por exemplo, hortifruti granjeiros, as frutas, legumes e verduras. Muitos produtos da cesta básica hoje já são isentos no Brasil todo. E a complexidade está exatamente nos 5.500 municípios, com 27 estados aplicando alíquotas diferentes na cesta básica. Então, achamos boa a ideia da cesta básica nacional isenta, porém, a simplicidade e o princípio da essencialidade deveria ser previsto. Para produtos essenciais à população, menos imposto. Para produtos supérfluos, mais imposto. E uma premissa fundamental
que o público deve entender é que não se diferencia renda e população por imposto de consumo. Imposto de consumo diferencia produto, essencial e supérfluo. A diferenciação das pessoas e das faixas da população se faz no imposto de renda, de propriedade, no IPVA, no IPTU, no imposto de renda. Então o governo está desvirtuando a finalidade do imposto único na ponta ao consumidor, que deveria só diferenciar produto, essencial e supérfluo, querendo diferenciar a população. Aquela que tem mais necessidade teria o tributo devolvido do que aquele que... Aí você você não tem equidade de tratamento igual ao contribuinte, né? Só para dar em termos de números, com a desoneração da cesta básica nacional, os preços podem cair de 7,9% aproximadamente, e a quantidade de produtos que a população passaria a consumir a mais seria de 8,5%. Agora, com a oneração de 27,5%, com promessa de cashback, a oneração dos preços vai de 11,6% e o consumo vai cair em 10%, 10,4%. Caramba! Esse estudo, Heródoto, nós enviamos para o Senado Federal e para o governo federal e para um estudo que a Abras tem feito ao longo da tramitação da reforma tributária, tanto na Câmara dos Deputados, que Aguinaldo Ribeiro foi extremamente sensível em aprovar a cesta básica nacional isenta, de uma maneira muito consciente. Agora, no Senado, a cesta básica se transformou em duas cestas, uma restrita e uma estendida. Na restrita, estariam isentos os alimentos. Na estendida, teriam desconto de 60% na alíquota. Dependendo de quais produtos façam parte da cesta básica nacional versus a cesta básica estendida, pode haver aumento de tributo e aumento de preço. Ou não, poderia ser a neutralidade. Mas a nossa questão, até como setor que está conectando 200 cadeias produtivas com o consumidor na boca do caixa, e a gente vive diariamente, 28 milhões de consumidores visitam as nossas 94 mil lojas todos os dias. E nós vemos o drama do que é uma população de baixa renda não ter dinheiro para comer. Então a fome, que é uma prerrogativa do atual governo federal, do Brasil sem fome, deveria considerar na reforma tributária não só uma questão arrecadatória, mas uma questão de política social. A gente pode transferir, com a cesta básica nacional isenta, 26,2 bilhões de reais de acesso à população a alimentos que não teriam. É quase que tão eficiente quanto o Bolsa Família. Então, nós somos muito mais favoráveis a colocar o recurso no Bolsa Família ou desonerar a cesta básica nacional isenta de alimentos e higiene do que aumentar o imposto e depois prometer devolver com cashback. Sem dizer, Heródoto, me desculpe me alongar, sem dizer da ineficiência do cashback, que vai depender dessa população carente da base da pirâmide populacional, que não tem certidão de nascimento, não tem CPF, não tem conta bancária, e jamais serão atendidos pelo cashback, que depende desse instrumento. Sem dúvida. Sem dúvida. Rodrigo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Ficou muito claro. As pessoas vão pensar bem direitinho em cima do que você falou. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom dia. Rodrigo Contursi Segurado, vice-presidente executivo da Abras. Várias coisas importantes para a gente poder entender. Tirar o imposto sobre os produtos da cesta básica, todo mundo paga igual. Mas o rico e o pobre vão pagar a mesma coisa? Porque ele explicou. Então você taxa o rico e o pobre não é no consumo, é nos bens, é no imposto de renda, é na herança. Aí você põe o imposto mais pesado em cima do rico e menos imposto ou nenhum imposto em cima do pobre, e não em cima do consumo. Foi o que ele acabou de falar agora. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa semana está sendo votado. Isso vai mexer com a vida de todos nós. Porque falar reforma tributária é um bruta palavrão. Por isso nós estamos fatiando aqui para a gente entender aos pouquinhos.